Se você perguntar para mim, eu não sei se você tem filho adolescente, mas eu tenho. Eu tenho filho adolescente e é o seguinte, pode faltar comida em casa, mas não pode faltar sinal de Wi-Fi, certo? Então, assim, eu falo para você que se você tiver uma bateria para suprir esse momento que você está sem energia, e houve um punhado de problema aí de várias distribuidoras no país com relação à interrupção de energia. Se você oferecer para o CPF, inclusive, não precisa nem falar para as empresas, para a empresa essa é certeza. Para o CPF, assim, cara, o que você prefere? Você prefere ter um desconto de 10%, 15%, ou você prefere pagar a tarifa que você paga hoje, mas só que em vez de você ter, 5, 6, 7 horas do mês de interrupção, você passa a ter 10 minutos. Ou passa a não ter interrupção. Você topa? Certeza que você topa. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo de CEO. E eu já queria começar fazendo um disclaimer para vocês. Agora, a gente está fazendo resumos e mapas mentais dessa conversa para você poder aprender mais, para você poder estudar o que a gente está conversando aqui. Para você ter acesso a isso, é só você vir no link aqui, que vai estar na descrição, e aí você vai poder acessar, eu vou te enviar. Beleza? Então fique esperto, porque agora a gente está com essa inovação. E hoje, pessoal, a gente vai conversar com o Mikio Kawai Jr. Cara, eu gostei do seu nome, bonito, né? Potente, nome de CEO, né? Nome de dono. CEO do Grupo Safira. Muito obrigado, Mikio, por você ter topado estar aqui conosco. Imagina, é um grande prazer estar aqui com vocês, bater esse papo com a galera aí de casa. Boa. Mikio, vamos começar pelo início. Grupo Safira. O que ele faz, onde vive, o que come? Conta aí pra gente o que o Grupo Safira faz pra galera poder já se situar. Cara, eu vou falar pra você de onde veio e pra onde a gente vai, né? Boa. A gente fez 16 anos esse ano, em maio. A gente foi fundado em 2008. Na primeira versão da Safira, que eu chamo de comercializadora de energia 1.0. A gente começa em 2008 ali fazendo uma tarefa fundamentalmente de mesa de operação, né, de comprar e vender energia e operando principalmente em Mercado Livre, né? Participando de leilão oficial e operando em Mercado Livre. E aí, isso mais ou menos até 2017, mais ou menos. E eu posso falar para você que em 2018, já falando bastante, uma questão que talvez vá pautar bastante, vai aparecer bastante o tema aqui no nosso bate-papo, é inovação. E em 2018, eu e o meu sócio, a gente foi para o Vale do Silício. Legal. E a gente tinha uma grande discussão ali atrás, antes, pré-2017, de como que a empresa poderia crescer, sendo que assim, a gente estava no setor elétrico, né, e brasileiro, que é um setor bastante arraigado. E como é que a gente poderia crescer e de fazer diversificação de investimento. E a gente não conseguia uma boa equação daquilo. E a gente já estava um pouco resignado de que, em geral, as empresas que eram asset heavy, como acontece também com as petroleiras lá atrás, aconteceu bastante com as petroleiras lá atrás, montadoras também de carros lá atrás, eram as grandes empresas do país, elas continuam perdurando no Brasil, mas isso não é mais verdadeiro fora do país, né? Sim. Então, hoje tem bastante empresa fora do país que é a Satellite, que elas são as rainhas, seja Nasdaq, seja Dow Jones, né? E assim vai. E se você falasse, dessa lição do Vale do Silício que restou para a gente, foi o seguinte: se você perguntasse para mim, se você falasse para mim que em 2024, 2020, 2024, a qualquer tempo que você queira nesses últimos 4, 5, 6 anos, que a Amazon seria das maiores empresas do planeta, em 2010 você falaria assim, o quê? Aquela livraria virtual vai ser a maior empresa do planeta? Você está brincando comigo. Era bem isso que você ia pensar, né? Então, essa última pernada do mundo como um todo, e a gente vai falar bastante sobre o mundo aqui, né? As questões globais, é bem nessa direção. Como que as empresas elas estão mudando, bem, obviamente a sociedade tem mudado, sim, mas como as empresas têm mudado e a Safira traz isso consigo.
que a gente entende que ela consegue alçar voos muito maiores, e é o que tem acontecido desde 2018 até hoje, alçar voos muito maiores do que a gente estava pretendendo até 2017. E alçar voos maiores significa que se a gente era uma comercializadora de energia 1.0 até 2017, eu posso falar para você hoje que a Safira é uma protagonista de dois ecossistemas principais, que é uma inovação, outra energia. Então, essa interseção desses dois subconjuntos é onde a Safira pretende e quer manter o seu protagonismo no país, né? E tem algumas tendências mundiais que a gente também entende que a gente quer trazer. É importante para o país que venha para o país. E venha para o país nesse sentido da própria bandeira ESG mesmo. Né? Porque a gente está falando da ODS número 7, né? da ONU, que é a energia renovável. A matriz do país já é uma matriz bastante elogiada, né? Porque a gente tem bastante... a matriz nossa ela é eminentemente renovável, isso é bastante importante. A gente tem como elogiar isso, receber elogios do mundo como um todo. E eu acho que tem como a gente ser líder mundial nesse quesito também, no sentido mais lato da palavra, não estritamente só explorando os recursos naturais, mesmo que renováveis, mas tendo uma inteligência de modelo de negócio também pelo setor elétrico brasileiro. Essa é a nossa proposta. Boa, golaço, cara. E me diz uma coisa, hoje, então, para a gente conseguir criar um rizoma do Grupo Safira, hoje vocês têm a comercializadora de energia e é o teu principal business. O que você está em... A gente divide a empresa em 3 produtos principais. Boa. E essa história, esse modelo de gestão, ele mudou um pouco mais de um ano. E ele vai muito ao encontro dos squads, né? Que, por exemplo, na hora que você vai pegar, principalmente algumas empresas tech, como o Spotify, por exemplo, a gente trabalha por squad hoje em dia. E trabalha por produto, e a gente tem 3 produtos. Um produto que é o Safira Solar+, que ela lida eminentemente com geração distribuída no país. Ela é um marketplace de geração distribuída no país. Safira Simples, que ela faz a aproximação, faz a migração do Mercado Livre para as empresas que agora elas passaram a ir para o Mercado Livre, que você já tinha o Mercado Livre liberado ali atrás, já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas você não tinha aquela empresa que pode ser chamada de B2B2C, né? Que hoje, desde 2024, ela já pode fazer essa migração, né? E se antes, para ficar mais fácil aí para quem está nos acompanhando, se antes para fazer a migração para o Mercado Livre, em termos de... Antes era questão de demanda contratada, mas agora para facilitar, quem tinha uma conta de R$80 mil por mês de energia era a empresa passível, elegível para ir para o Mercado Livre. Hoje não mais. Por volta de R$5 mil, você já está, muito provavelmente, você está apto a fazer essa migração. Não é uma coisa estritamente questão ligada a reais, porque é uma questão de estar em alta tensão ou não estar em alta tensão. Mas a demanda que a gente tem, né, a expectativa que o setor inteiro brasileiro, o setor elétrico brasileiro tem, é que, em breve, até nós, no CPF, né, você no seu apartamento lá no Leblon, certo? Você possa também escolher o seu operador de energia da forma como você achar melhor. Assim como você já escolhe, por exemplo, a operadora do seu celular, ou você escolhe, por exemplo, para onde você vai consumir streaming, certo? Então, acho que essa é a tendência. Isso já é verdadeiro no mundo como um todo, em vários países. Os mais variados estados americanos, os principais países europeus. Mas isso não é verdadeiro ainda para o Brasil. Então, acho que está na hora também da gente passar essa barreira. E super interessante. Me tira uma dúvida, então. Então, o seu primeiro business é um marketplace onde eu posso ir lá e comprar energia? Comprar energia ou vender, porque você pode, por exemplo, ter uma microgeração, de geração solar, alguma coisa assim. Pode ter uma usina. E você pode chegar lá e vender. E aí tem umas questões de regulação aqui no país, tal, que acaba fazendo com que esse mercado ele não tenha uma liquidez que quem mora em outros países está um pouco acostumado, né? Que acaba podendo comprar
tem uma grande liberdade mesmo, assim como a gente entra num site lá, Booking.com, a Airbnb, você chega lá e faz uma determinada escolha e você pode fazer aquela compra online direto. Mas a gente torce para que isso, num horizonte muito curto, isso aconteça. Mas eu acho interessante esse ponto, porque muitas usinas, às vezes, elas têm dificuldade de escoar a energia, porque precisa fazer a parceria com a distribuidora local, e às vezes tem problema, libera, não libera. Agora as leis mudaram um pouquinho também, sim, né? Então acho que eles terem um caminho também dentro do marketplace parece ser relevante, né? Na realidade, são duas questões. Isso é verdadeiro. A conexão com a distribuidora vai ter que existir anyway. Isso aí não tem como escapar. A não ser que você seja realmente isolado no sentido de que você tem as suas placas solares na sua casa e você produz toda a energia que você consome. Mas isso é um pouco atípico. Isso é bem... o número é bem insignificante. É mais normal que você consuma mais da rede também, você produz durante uma determinada faixa do dia, obviamente, porque é energia solar, e vai consumir durante a noite, ainda mais para quem mora em alguns estados brasileiros mais quentes, aí você vai usar ar-condicionado a noite inteira, a madrugada sim, inteira. Mas, de qualquer forma, esse modelo de negócio é importante porque acabou dando uma nova visibilidade para os empreendedores. E é isso que a gente precisa no país, né? Assim, é uma mola mestra para empreendimento. E beleza, então é mais uma forma pro cara, dono de usina, ou quem tem algum tipo de produção de energia, liberar mais um canal para venda, escoar. E quem compra? É a empresa? Não, pode ser empresa pequena, CNPJ pequeno e pessoa física também. Entendi. Mas só que porque isso não é Mercado Livre, a gente está falando de geração distribuída. Então, você tem isso é mais restrito porque é limitado à distribuidora que você está conectado. Certo. Né? Mas só para também fazer um paralelo, eu escrevi há um tempo atrás um artigo até sobre isso, falando um pouco sobre geração distribuída, que a geração distribuída no mundo ela é uma ação totalmente ESG. Por que totalmente ESG? Quando você vai... nós aqui, o país vai crescendo, a população vai crescendo, o PIB vai crescendo, ele vai demandando energia. Ele vai demandando energia e essa demanda, a oferta de energia, a expansão, ocorre principalmente, por exemplo, lá atrás, ela é você montando grandes usinas hidrelétricas, certo? A gente teve bastante até 2010, começo dos anos 2010 ali, expansão via hidrelétrica também, e principalmente na Amazônia. E aí você tem muito linhão de transmissão de lá para cá. E, consequentemente, você impactava o meio ambiente, por mais que fosse energia renovável, porque a gente está falando de hidrelétrica, mas você impactava o meio ambiente e também, para trazer energia para cá, grande linha de transmissão, que também impacta o meio ambiente. Quando você tem uma geração distribuída, você não impacta tanto. Por quê? Porque você que está fabricando a sua própria energia. Então, você evita... Só para você ter uma ideia do delay que o Brasil tem com relação a isso, tem uma lei chamada Lei PURPA, que é PURPA, escreve PURPA, que é dos Estados Unidos. Ela é uma lei de 1978. E a primeira lei de geração distribuída no país, ela, na realidade, uma resolução, a 482, ela é de 2012. A gente está pouca diferença, né? Quase nada. Quase nada de diferença entre 78 e 2012. E o país ainda continua, embora já tenha avançado, ele continua a passos, quase engatinhando ainda nesse sentido. E a geração distribuída ela é uma maneira de você evitar custo de expansão, você evitar custo, que eu estou falando custo econômico também, e impacto ambiental também. Então, consequentemente, a pauta ESG está sendo ticada nesse momento. E aí a Safira Solar Mais é isso com geração distribuída. Aí depois a gente tem o Safira Simples, que é para essas empresas que fizeram essa migração, que estão na faixa aí, de consumo em termos de reais por mês, 5 mil, 4 mil reais por mês, até 50 mil, 45 mil reais, que são shoppings menores, hotéis menores que estão nessa faixa. E depois a gente também o Safira Livre,
O Safira Livre já é um que eu chamo de comercialização de energia 1.0, que é o lá de trás, que desde quando o Mercado Livre o Mercado Livre lá atrás, quando ele foi liberado, no final dos anos 90, e houve uma grande tendência à migração para o Mercado Livre no começo dos anos, depois do racionamento, 2002, você tem essa coleção de empresas que no final do dia é um B2B. São grandes empresas que já estão no Mercado Livre há mais de 20 anos. Entendi. O interessante de escutar você falando sobre todo esse mercado de energia é presenciar o quanto isso estava, de alguma forma, muito próximo no Brasil, mas ainda era muito pouco explorado. Eu acho que ele é pouco explorado, na verdade eu acho não, eu acredito fortemente que seja isso, por desconhecimento. Porque o pouco que eu sei sobre energia livre é que você paga mais barato, você economiza. E se você economiza, isso é muito relevante para qualquer tipo de negócio. Agora, na sua opinião, por que, o que está faltando para as empresas começarem a aderir cada vez mais? Eu sei que esse número está aumentando vertiginosamente, né? A gente já sabe disso. Mas o que essa empresa precisa saber para ela, de repente, ser apta a trabalhar com energia livre? Ou, de repente, qual desconhecimento esse cara tem que a gente precisa sanar aqui? Olha, especificamente com relação ao Mercado Livre, as empresas que estão em alta tensão, está na conta de energia. Se ela estiver em alta tensão... O que é? Explica alta e baixa tensão também. Baixa tensão é quem está... Por exemplo, se você está pendurado na distribuidora em tensão abaixo, é mais difícil isso, porque está escrito geralmente na conta de energia. Tá? Certo. Mas se ela está pendurada em 13,8 kV, que é kilovolts, que é a rede, é uma linha de distribuição normal, por exemplo, aqui na Enel, em São Paulo. Então, você tem lá, você é atendido na sua casa com 110 volts ou, eventualmente, em algumas cidades, alguns estados brasileiros, a 220. Isso. Então, você já trouxe a tensão lá para baixo, porque ela vem da Amazônia a 500 kV, a 750 kV, dependendo. E aí, na hora que você consome a 220, a 110. Então, você já teve uma redução muito grande dessa tensão para você. As empresas elas podem consumir numa tensão superior. E o que é importante disso? Eu não quero entrar numa questão muito técnica, mas o que é importante disso? É o seguinte, com mais você se aproximar, a possibilidade de você se aproximar de consumir energia como se fosse você comprar de tonelada e vender de gramo, essa é a sacada. Tá? Quando você tem uma alta tensão, você está comprando de tonelada. Então, é um B2B. Quando você está indo para o CPF, você está comprando de gramo. Então, vira um B2C. No médio prazo, acredito eu, tem sido falado aí, tem gente estipulando que talvez até 2030 a gente tenha esse mercado, todo brasileiro, no CPF brasileiro, podendo comprar essa energia no Mercado Livre. E realmente, uma das grandes atrações do Mercado Livre é o preço, mas não é estritamente isso. A questão maior é o seguinte, a gente chama isso de portabilidade. Assim como você tem ali o consumidor, o cliente tem a portabilidade da linha telefônica do celular, você quer ter a sua liberdade também no quesito de comprar energia. E fora do país, por exemplo, no Texas, em vários países americanos, em Nova York, ali no PJM e tal, você já pode comprar. Isso desde lá de trás, desde os anos 90, isso já existe. E você pode comprar de modo pré-pago, pós-pago. Da mesma forma que você contrata os seus planos de celular, assim, plano para dados. E a gente tem um conceito hoje chamado de Energy as a Service. Hoje no mundo, tudo é everything as a service. E por que não energia não se tornar isso? No mundo já é. Por que não no Brasil? E a Safira propõe-se a fazer isso. E assim, a história do Energy as a Service vir para o Brasil não significa estritamente uma questão de ser uma assinatura. Tem que ser muito mais que isso, e é importante que a gente está indo atrás disso. A Safira também está indo atrás disso. É importante dar um pacote para o cliente.
Se você perguntar para mim, eu não sei se você tem filho adolescente, mas eu tenho. Eu tenho filho adolescente e é o seguinte, pode faltar comida em casa, mas não pode faltar sinal de Wi-Fi, certo? Então, assim, eu falo para você que se você tiver uma bateria para suprir esse momento que você está sem energia, e houve um punhado de problema aí de várias distribuidoras no país com relação à interrupção de energia, se você oferecer para o CPF, inclusive, não precisa nem falar para as empresas, para a empresa essa é certeza. Para o CPF, assim, cara, o que você prefere? Você prefere ter um desconto de 10%, 15%, ou você prefere pagar a tarifa que você paga hoje, mas só que em vez de você ter, sei lá, 5, 6, 7 horas do mês de interrupção, você passa a ter 10 minutos. Ou passa a não ter interrupção. Você topa? Certeza que você topa. Em geral, e se isso for oferecido para a indústria, isso não precisa nem falar. Porque assim, a grande reclamação dos clientes da Safira, no geral, e isso a gente não tem como alterar ainda, porque eu estou falando de bateria, porque a qualidade da energia que vem do Mercado Livre é a qualidade da sua distribuidora local. Se você lá na frente, se não tiver bateria, você for comprar energia elétrica do Mercado Livre e o seu vizinho não, vocês vão ter exatamente a mesma qualidade de energia. Agora, se o seu provedor de energia te der uma bateria que por hora ela tem uma tecnologia muito cara no Brasil ainda, né? No mundo esse preço está decrescendo, mas no Brasil está caro. Por hora é um sonho, mas que esse sonho logo ele vai se tornar uma realidade. Boa. E aí, bom, tentando concatenar todas essas informações, a gente tem as dinâmicas de energia e a gente pode comprar por, como você falou, né, por tonelada, por grama. E dentro disso, eu acredito que, como eu te disse, muitas empresas acabam ainda não optando por isso por desconhecimento. O que está faltando aí? É só desconhecimento? Educação. É educação mesmo? É um processo de... Já houve, né, os early adopters e agora você tem um fluxo normal que, inclusive, a Safira e o ecossistema como um todo estão tentando prover essa educação para os clientes, né? Isso é importante. E como é que essa empresa ela consegue acessar esse Mercado Livre? Ela sempre vai precisar de uma empresa como a Safira para poder acessar o balcão lá de energia. Sim. Vai contratar como você faz uma mudança, uma operadora faz mudança via aplicativo, por exemplo. Sim. Então, assim, por hora, as nossas vendas elas são menos em aplicativo e muito mais de modo offline, por mais que a gente primeiro contato seja por aplicativo. Por quê? Porque o mercado não está devidamente educado, né, devidamente instruído para fazer essa migração. Então tem que ter muita explicação ainda. Mas é uma coisa muito parecida e quão mais próximo do CPF isso for ocorrer ali na frente, vai parecer com o que aconteceu com o Uber lá atrás. Eu tenho muito isso na minha cabeça, que eu sempre falo a respeito disso, que quando eu saí, a primeira vez que eu ouvi falar do Uber era 2015, 14, 15, acho 15. E a primeira vez que eu vou usar o Uber, eu estava em Houston. Boa. E aí eu estava em Houston e aí falaram para mim, cara, a gente está no restaurante aqui, pede o Uber. Eu falei, cara, mas... E vai embora pro seu hotel. Eu falei, cara, mas como é que funciona? Eu falei, cara, entra, pega o Wi-Fi do restaurante, baixa o aplicativo, cadastra o seu celular cadastra o celular e seu cartão e vai embora. Eu falei, cara, será que isso vai dar certo mesmo? Tentei ali. Cara, eu tomei esporro da motorista de Uber lá em Houston. Porque eu cheguei atrasado no lugar. Porque em 2 minutos ela tinha chegado. Eu não estava acostumado com aquilo. Aí eu já fiquei ligado. Aí na próxima... com um táxi. Aí na próxima já funcionou. E desde então, nunca mais fiz outra operação. Então, quando é dado esse tipo de benefício, né, para o cliente, para o consumidor, ele tem uma boa jornada... Cara, não tem por que ele dar um passo para trás. Eu tenho muito isso comigo. Eu sou um cara que defende muito esse tipo de iniciativa, esse tipo de inovação, porque
ela é uma maneira de fazer com que haja uma eficiência de mercado. Consequentemente, quem vai colher esse benefício é o consumidor. Né? Boa. E falando um pouquinho sobre o grupo Safira e a força que vocês estão. A gente estava conversando aqui antes offline que vocês, em 2023, fecharam 850 milhões de reais de faturamento. E até foi uma boa notícia para nós aí. A gente, mais uma vez, se mantém entre as 1.000 maiores empresas do país aí pelo ranking do valor. Né? Foi liberado ontem isso aí. Muito feliz com isso, importante. Mas se você perguntar para mim o que mais me deixa feliz nesse processo como um todo, é que essa feira, por exemplo, e alguns outros rankings, se não me engano, revista Época 360, é que a gente está foi até o valor mesmo, inovação, como oitavo lugar no Brasil em termos de inovação no setor elétrico brasileiro. Que legal. Todo mundo que está na nossa frente, não sei se você sabe, isso é importante esclarecer, toda concessionária do Brasil, seja de geração, transmissão, distribuição, ela tem eu chamo de verba regulatória para fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, você e eu pagamos isso para a Enel, para a transmissora A, B ou C. Isso é obrigatório, nós pagamos. A Safira não faz jus a isso. A gente não tem verba para isso, porque nós não somos uma concessionária. E a gente sempre fala que a gente faz mais com menos. Então, assim, a gente está à frente de várias concessionárias no país, mesmo não tendo essa verba regulatória. E sempre a gente está investigando como que eu posso trazer eficiência, trazer novidade, trazer inovação e trazer eficiência para o mercado de energia no país. Isso para nós é muito significativo. Isso para nós há uma novidade. Então a gente ressalta muito essa informação. E a pergunta que não quer calar é: como você transformou uma empresa que você começou lá atrás numa empresa aí de 850 milhões de reais? Qual foi para você os principais acertos durante a jornada que fizeram com que você chegasse a ser aí... Cara, se você perguntar isso para mim, acho que na vida... E eu, desde moleque, criança, eu tenho isso aí. Foco. E além de ter foco, eu nunca me abati com chavões, rótulos, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que eu me formei em economia, fui trabalhar no mercado financeiro, e aí depois quando eu fui trabalhar fui ser trainee lá atrás da CPFL, o meu ex-chefe perguntou para mim, falou: Miquel, você tem 2 caminhos, né, mais claros numa empresa de energia, né, que era o caso, de um cara que veio do mercado financeiro e é economista. Você pode trabalhar na área financeira da empresa, que não tem grandes novidades, vai ser você e a torcida do Flamengo ali, né, trabalhando. Sim. Nenhuma novidade no front. Agora você pode se arriscar e pode entrar numa coisa que naquela época chamava de mercado atacadista de energia. Certo. E se porventura você vingar ali, você vai ser uma mosca branca no mercado. E aí eu, com meus 26 anos de idade, falei: cara, acho que o caminho... Essa história de fazer mais o mesmo não é muito comigo, não. Acho que eu vou arriscar nesse outro caminho aí. Fui testar. E era muito indagado lá para trás que um economista fazia no setor elétrico brasileiro. Aí eu perguntava para muita gente, falei assim: eu pergunto para vocês o que a A, B ou C fazem no mercado de energia brasileiro. Então, assim, era uma coisa que estava começando naquele momento, era uma inovação naquele momento, as barreiras estavam se quebrando. E eu tenho comigo, que eu estou falando isso aí de 1998, final dos anos 90, que eu estava ali também ajudando a derrubar esse tijolo aí. Boa. Mas ainda nessa pergunta, o que você acha que, em termos de gestão, em termos práticos, quais foram os pontos que fizeram com que você chegasse nesse resultado? Foi
cara, uma habilidade muito grande com pessoas, foi ser muito focado em vendas, foi demanda de mercado e competência. Eu queria entender, porque não é normal, né, Mikio? Se você parar para olhar, você está no 1% das empresas brasileiras. Assim. São empresas que chegam a 850 milhões de reais. E é muito legal a gente conseguir, dessa forma, ainda mais com toda a história e experiência que você tem, desbravar quais foram os caminhos do Mikio para poder chegar nisso. E aí a pergunta que eu faço para você, reiterando a última, é: o que foi feito, na sua opinião? Quais foram os acertos que você teve durante a jornada que fizeram com que realmente você conseguisse escalar um negócio como esse? A disciplina também foi fundamental. Eu já falei do foco, falo da disciplina, que assim, em um momento arrefecer. E, obviamente, vários outros... A questão de relacionamento, também isso foi fundamental também na construção, porque quando eu montei a empresa, eu lembro que eu fui conversar com alguns clientes lá atrás. Eu trabalhava numa usina, que essa usina ela tinha mais... Eu brinco com o pessoal que ela tinha mais mês que salário. Que sempre, para pagar salário, demorava 45, 60 dias para pagar o salário. Meu e da minha turma ali que trabalhava comigo, né? E aí eu falei, cara, não dá para trabalhar desse jeito. E eu tava com 2 filhos pequenos na época. Um tinha 4 anos e meio, o outro tava para nascer. Falei, cara, cada momento que eu vou no médico, eu vou ver se o plano médico vou ver se o plano médico tá funcionando, eu dá uma palpitação no coração. Porque eu não sei se vai estar ok o plano ou não vai estar. Então deixa eu mudar a minha fase aqui. E não há romantização de inovação. Foi uma necessidade. Que eu acredito muito nisso. Houve uma necessidade, eu tenho uma dor. Como é que eu vou resolver essa dor? Tentando aqui me virar, eventualmente, inovação, até inovação. Mas é um empreendimento, né? Ter coragem. Sim, né? E aí, a partir desse momento, quando eu converso com alguns clientes nossos da época, e eles falam, você fecha negócio com a usina ou você fecha negócio com essa galera que está comigo? Aí quando eles responderam, não, eu fecho negócio com a galera que está com você, porque eu confio em você, vocês dominam, sabem o que estão fazendo, dominam esse mercado e são fair comigo. Então, maravilha. Vamos tentar montar essa empresa. E aí a gente montou a empresa e a empresa cresceu desde então. Os desafios continuam grandes, não cada vez mais eles estão postos, mas mais uma vez também arrefecer também não é uma ideia. Quantas pessoas você tem hoje no time? 150. 150. Muita gente, né, cara? Muita. Já dá para dar uma dor de cabeça. E isso faz com que... Só quer dizer também que a empresa ela se debruça muito as pessoas, porque marketing, TI e pessoas são a trinca da inovação, né? Sim. Isso no Vale do Silício é o que está na mesa, né? Que isso é o suporte para a inovação, é suporte para esse modelo de negócio que vai perdurar no século XXI até para frente. E aí, já que você citou sobre inovação, eu queria fazer minha próxima pergunta em relação a isso. O que você está vendo em inovação no setor de energia que a gente deveria estar atento? Olha, a energia solar já está vindo, né, uma velocidade grande, né, até por conta do painel fotovoltaico, o preço está caindo bastante. Faz uns 10 anos, principalmente, de uma queda fundamental. Mas inteligência artificial embutida nela, isso assim, não é só a energia, mas vai trazer muita coisa para a energia, e é importante que isso traga essa eficiência para o país. E como a gente conseguir lidar dentro do setor elétrico brasileiro, não é só brasileiro, mas mundial, com as fontes despacháveis e não despacháveis, que a gente está tendo hoje muita geração eólica, muita geração solar. E é fundamental que a gente tenha essa expansão, mas a gente tenha previsibilidade, né, nessa geração. E com solar e eólica isso não existe. Vai melhorar muito quando a gente tiver bateria para fazer essa sustentação. Mas a bateria, por hora, é uma questão economicamente não é viável para a sociedade brasileira. Então, se você perguntar para mim, a grande dor que a gente tem da expansão é essa dor.
Mas o que você chama de bateria, só para contextualizar? Bateria é quando você consegue, por exemplo, vamos supor, na sua casa, depois você pode colocar isso para o sistema interligado nacional. Tá. Vamos supor que na sua casa você tem uma casa e você tenha várias placas fotovoltaicas e você consiga gerar 1 megawatt-hora no mês com aquilo. E o seu consumo seja 800 kWh. Quer dizer, sobram 200 kWh para você vender. Sim. O que seria muito legal? Ou até mais, vou até facilitar um pouco o exemplo. Você consome 2 MWh e você produz 1 MWh. Tá? Você fica numa dependência de 1 MWh da Enel, por exemplo, aqui em São Paulo. Se você tivesse bateria, provavelmente, isso vai variando, porque muito provavelmente como energia de geração solar, você vai produzir durante o dia e vai consumir durante a noite. Sim. O que você faz? Você vai produzir durante o dia e você joga a mais para a rede. Agora, se você tivesse bateria, provavelmente você poderia guardar na sua bateria essa energia e não jogar para a rede. Entendi. E lá na frente, isso vai existir no país, isso já existe no país, mas para Mercado Livre, preços horários de energia. Então, provavelmente, você vai pegar, por exemplo, o estado do Rio. Super quente durante o dia e à noite se dá aquela refrescada. Então, provavelmente, a energia vai ser muito mais cara às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e vai ser mais barata às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, é esse tipo de coisa. Com a bateria, você guardaria essa energia durante o dia, né, na geração solar, e consumiria durante a noite, por exemplo. Golaço. E me diz uma coisa, a gente acabou citando até um termo que você disse, que é como se fosse uma energia as a service, né? Onde a gente consegue comprar através de um aplicativo. Isso. Ou até ter uma assinatura, pré-pago, pós-pago. Eu achei fenomenal. Porém, quais são as implicações disso para a população? Porque eu imagino o seguinte, em tese, se eu tenho mais oferta, eu vou rebalancear o preço. Então, para mim é importante, porque se eu tenho mais pessoas, mais players podendo vender, eu vou conseguir melhorar o preço. Esse é um ponto. Em contrapartida, pelo que eu entendo, a demanda para esse tipo de produto é muito alta. E eu não sei se isso, de alguma forma, vai trazer benefícios em termos de preço para o consumidor, assim, de uma forma geral. Ela traz benefícios no seguinte sentido, que você passa a customizar o produto. Uhum. E aí, é muito isso, cara. É assim, se você usa mais dados e menos voz no celular, você vai ter um tipo de pacote. Se você usa mais voz e menos dados, se você usa pouco dado quando você sai do país, você também tem um tipo de contrato. Se você consome mais dados, você... Mas com energia é só energia, né? Não, mas assim, dados também são dados em telecom. Então, o que acaba acontecendo? Se você é um cara que você... vamos supor que tivesse preço... Que isso já acontece no Mercado Livre. Que você tivesse preço horário para você. E você tem um carro elétrico, por exemplo. Certo. O que você faria? Você abasteceria seu carro de madrugada, porque o preço de energia é mais barato. Sim. E você jogaria na rede durante o dia. Tá. O seu carro poderia virar um gerador durante o dia. Entendi. Porque ele tem uma energia mais cara. Consequentemente, você está barateando, você está criando uma eficiência. A sua pessoa está criando uma eficiência em termos de consumo energético. Isso serve para A, para B e para C. E aí, conjuntamente, a sua eficiência vai criar eficiência para a sociedade, assim como A, B e C também vão criar eficiência para eles. Então, você não trata todo mundo, você trata os desiguais de uma maneira desigual, entendeu? Consequentemente, você vai fazer uma coisa customizada que está muito no mote da sociedade moderna hoje, né? E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transferum, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transferum é a solução de pagamentos, que conecta toda a infraestrutura bancária
blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Ainda sobre inovação, o que você está olhando em termos de tecnologia e digitalização para a Safira poder ofertar ao mercado, além do que você está fazendo? Qual é a tua próxima grande aposta em termos de inovação? A grande ida para esse mercado de digitalização, assim, primeiro passo, inteligência artificial, certo. Que isso independe da relação com o consumidor. Ela pode ser um B2B, um B2B2C ou um B2C, mas isso vai depender, né? Isso é uma coisa que está posta no mundo como um todo e agora vem para o Brasil e principalmente para o setor elétrico, que precisa dessa modernização, dessa criação de eficiência, a primeira coisa. E a segunda coisa é essa questão digital, é quão mais próximo do B2C, quão mais próximo do CPF, para que você achate o CAC, né? Você tem que ter uma entrada digital. E aí, falando sobre o CPF, a gente viu um monte de mudança de leis. Como é que está o cenário de regulação de energia hoje no Brasil? Olha, ela é uma regulação desatualizada. Que eu diria é uma legislação obsoleta. Certo. Porque olhando os países do mundo que já estão inteirados com isso, você tem muito país com 100% dos consumidores podendo ir para o Mercado Livre. Então, assim, isso já acontece nos outros ecossistemas aqui no país. Isso não vale para telefonia, isso não vale, por exemplo, para... E o mais importante disso é que, por exemplo, se antigamente... Eu falo muito a respeito do Uber, mas, assim, quem mora, por exemplo, na região... Eu moro ali na região de Barueri, né? Antigamente, eu saía de Barueri para ir para Cumbica, sei lá, em 2010, a preços de hoje, eu gastaria, sei lá, R$250 aos preços de hoje, de táxi. Porque você tinha reserva de mercado, você tinha ineficiência, você tinha um punhado de questão ali ligada. Agora, não, Uber não, dá o quê? R$120, R$130, dependendo. Então, assim, você tem uma criação de eficiência gigante ali, né? Então, esse tipo de coisa é importante, que você cria eficiência, né? Você tem um espaço e essa eficiência ela foi criada porque ela consegue... o aplicativo ele consegue atingir o CPF de maneira direta. Então, ele abaixa o CAC. Antes, você precisava ligar, precisava marcar, agendar. Aí, obviamente, como tem reserva de mercado, o cara queria fazer um preço maior para você. E hoje isso não acontece mais. Boa. Se a gente for pensar no cenário global assim, de energia, quais são as perspectivas que você vem vendo em relação à Europa, Estados Unidos? Eu queria também conversar um pouquinho com você sobre mobilidade e energia, que eu acho que é um tema muito relevante. Mas antes dessa pergunta de mobilidade e energia, eu queria entender o que você tem visto sobre o cenário global. A gente tem dois grandes players se movimentando, e aí principalmente, que ele e até para um contexto de uma certa paralisia na economia chinesa, e a China é que detém a tecnologia da eletromobilidade, por exemplo. Está falando de bateria, sim, mas a eletromobilidade como um todo. Então, assim, haverá tecnologia disponível no mundo como um todo vindo para a América Latina, por exemplo. E a China como assim, já os vários carros elétricos, várias marcas de carros elétricos estão no país, isso vai continuar acontecendo. No mundo como um todo já acontece e no Brasil também. Com o espalhamento também dos carregadores, eletrocarregadores, que hoje os eletrocarregadores, eles, por exemplo, eu tenho um eletrocarregador na minha casa, meu carro é elétrico. Certo. Ele tem que demora a madrugada inteira para carregar. Então, eu fui para a Escócia há um tempo atrás. A Escócia, você não pode falar que é um país de tecnologia de ponta dentro da Europa, né? E na Escócia, você já tem eletrocarregador de alta potência para você carregar de carga rápida. Que é uma coisa que no Brasil, ainda a gente não tem disponível nas esquinas.
E a gente espera que isso, num horizonte de 2, 3, 4 anos, isso vai acontecer. Principalmente aqui em São Paulo, nas principais rodovias. Sim. A gente já tem visto os movimentos, né? Mas ainda bem incipiente, né? Isso, perto do resto do mundo, muito, muito inicial. Dos postos. E o que você... já que a gente está falando sobre mobilidade e energia, o que você vê em termos de perspectiva dos carros elétricos, do consumo no Brasil? Você acredita que a gente vai conseguir subir mais? Tem muita gente que aponta que pelo valor do alto custo, a gente ainda vai ter muitos anos para realmente conseguir implementar uma mobilidade baseada em energia elétrica. Mas aí vem a BYD aí para falar diferente para a gente, né? E para um monte de jornal. Mas eu queria ver a sua perspectiva no que tange mobilidade. Você acha que a gente vai conseguir trocar a nossa matriz de forma muito rápida? Você acha que os preços vão cair? Como é que você está vendo esse cenário? As duas coisas elas vão acontecer. Já tem acontecido, né? Inclusive, dentro da nossa perspectiva, um horizonte de crescimento de frota, né? Principalmente no estado de São Paulo, que a gente tem acompanhado, teve um crescimento de 1 ano, uma coisa que a gente estava prevendo para 3. Tá? E isso é uma tendência que a China vem muito tracionando isso tudo. E é uma autoproposta dela. E como essa autoproposta dela ela vai colocar, principalmente numa economia que vai entrar já tem andado em paralisia, uma certa paralisia, isso vai estar no Brasil. Né? Então, assim, a gente vai ter esse acesso. Isso vai acontecer. Assim como também aconteceu com as placas fotovoltaicas ali atrás e continua acontecendo, isso vai acontecer com bateria, vai acontecer com eletromobilidade, eletrocarregador. Agora, falando de Brasil, né? Eu pelo menos eu sinto o governo ainda muito reticente em de fato dar uma força mesmo, sabe? Liberar a parte de energia elétrica. Eu tô errado? Porque eu vejo que aqui, por conta da gente ser um país onde nosso petróleo é realmente uma grande fonte, a gente tem a Petrobras nesse sentido, e aí eu vejo a evolução das leis de forma muito, muito, muito devagar mesmo, né? Enquanto o resto dos países eles já estão fazendo um processo de aceleração gritante para mudar esse eixo. Como é que você está vendo as políticas nacionais em relação à energia? Estão promissoras? Elas ainda estão muito atrasadas, e porque foi o que eu falei para você. Se a lei púrpura dos Estados Unidos é lá de 1978, a gente tem a primeira resolução da ANEEL de 482 de 2012 para a geração distribuída, que é uma pauta ESG super importante. Isso existe para o setor elétrico como um todo. E é importante que o país, que o CPF consiga, assim como ele teve esse tal do cliente-centrismo, né? Essa sensação da boa jornada para ele no carro, por exemplo, nessa mobilidade, a micromobilidade urbana, e vários outros, né? Porque se você chegar para alguém hoje, quem detém a relação com o consumidor, com o cliente, não são os hotéis, são os aplicativos, né? A lá Trivago, a lá Booking.com, por aí. Né? Então, por quê? Porque você tem... Aconteceu até um tempo atrás comigo que eu fui para uma pousada do interior aqui de São Paulo com a minha família e a gente tinha reservado num aplicativo, aí a pousada quis bypassar o aplicativo e tal. A minha esposa acabou aceitando aquilo ali. E ela falou assim, nunca mais, porque a gente chegou na pousada, a jornada foi péssima. E ela falou uma coisa, falou assim, olha, não tem para quem reclamar. Agora, se você tá num aplicativo desses que tem uma relação B2C, cara, a reclamação tá feita e ela vai questionar o proprietário da pousada. Entendeu? Então, assim, a jornada do cliente... um tempo atrás eu fui para o Porto, lá em Portugal. Na hora que eu cheguei com a reserva para o hotel que eu ia ficar e eles estavam over, né? Eles estavam tomados naquela faixa de preço. Eu falei, cara, a gente vai te dar a suíte Master Blaster aqui do hotel, porque a gente... essa aqui já não tem mais, mas a gente, obviamente, vai zelar por você. Então, assim, não precisou nem falar nada. Na hora que eu coloquei o celular com a bandeira do aplicativo, eles já nem questionaram nada. Pô, golaço.
Só um pouquinho igual aqui o Brasil, né? Essa parte assim, de atendimento é bem parecida. Falando um pouco sobre o Grupo Safira, uma coisa que também chama atenção dentro dessa dinâmica é que você, obviamente, em todas as suas camadas de soluções, você, de certa forma, acaba prestando um serviço. E empresas de serviços no Brasil ainda tem uma dificuldade muito grande de escala. Isso me chamou muita atenção do modelo que você atuou. E aí eu queria entender, até mesmo do ponto de vista mais comercial mesmo, o que você está fazendo em termos de vendas? Quais são os seus canais de aquisição para novos clientes? É multicanal, mas assim, eu não vou te tirar a razão que realmente é uma incógnita, é uma interrogação. Assim, assim como foi posto para telecom lá atrás, isso está sendo posto para energia elétrica agora, para eletricidade. E as empresas, elas estão aprendendo, porque elas não sabem lidar, elas estão aprendendo a lidar com o atacarejo e lá na frente com o varejo. Então, assim, se você perguntar para mim, quem detém no setor elétrico brasileiro hoje, assim como, por exemplo, a gente estava falando dos hotéis, quem detém o cliente são os aplicativos, né? E os hotéis também passa para os aplicativos também de alimentação, né? Que o pessoal, para pedir comida, quer que esteja listado no aplicativo ali, né? Você pode ser a pizzaria da esquina ou pode ser eventualmente o McDonald's. Por mais que ele vá pedir o McDonald's, conheça o McDonald's, ele vai querer que esteja no aplicativo para ele escolher ali no aplicativo. Claro. Isso vale também para os aplicativos de hotéis também. Isso também isso vai servir para energia. Esse é um desafio que está posto, porque o setor elétrico brasileiro ele não sabe como lidar com esse cliente-centrismo, porque sempre esse cliente-centrismo ele vem de uma estrutura de mercado mais concorrencial, né? Sim. E o setor elétrico brasileiro foi muito acostumado com o oligopólio e com o monopólio. Sim. Entendi. Mas dentro da tua dinâmica do Grupo Safira, como é que você adquire cliente? Como é que funciona o seu processo para a gente poder entender os níveis de escala? Assim, você tem offline, Sim. tem online, tem vendedor na rua, tem vendedor em casa que faz coisa via WhatsApp. É multicanal. E assim, se você perguntar, isso está sendo testado. A gente está... essa ponte do setor elétrico ela não está pronta. Entendi. Então, se porventura, e eu torço muito para que isso aconteça, eu acho que boa parte da sociedade brasileira torce também para que haja se a gente é autônomo para escolher tudo na nossa vida, e a gente está numa sociedade aberta, né? Que seja, né? Democrática, a gente tem que ter, inclusive, poder escolher o nosso supridor de energia e com um produto da melhor forma que se encaixa aos meus padrões, no sentido de padrão de consumo. E é um desafio que todas as empresas de energia estão colocadas, e a Safira também. Mas você pode ter certeza que a gente está tendo vários problemas antes do que várias outras empresas nem pensaram a respeito. Boa. E hoje, no Grupo Safira, seu principal objetivo de expansão, se a gente fosse pensar para os próximos 5 anos, onde você quer estar? Olha, eu quero permanecer nesse protagonismo da inovação e nessa interseção da inovação com o ecossistema de energia. É onde a gente quer permanecer. E a gente entende que a gente vai conseguir tracionar isso, não vão ser muitas empresas no país, que é o que aconteceu fora do país. Só para você ter uma ideia, uma das maiores operadoras, chama Octopus, do Reino Unido, Sim, de energia, há 10 anos atrás era uma empresa de TI. Caramba. E hoje é a maior. É a maior empresa provedora de utilities ligados à eletricidade. Você quer ser a maior empresa do país? Sim. Sim. Boa. Eu gosto quando as pessoas falam sim para essa pergunta. Quero ver novas pessoas ávidas aqui por conseguir o seu lugar ao sol. Mais uma questão também que vale a pena a gente dizer aqui e até ensinar para o pessoal que está escutando a gente. Sou uma empresa aí que atua com produção, sou indústria.
o que eu preciso me atentar em termos de energia para eu conseguir ser mais eficiente? Como é que eu olho para essa conta? Até para o pessoal, depois escutando aqui, buscar o Grupo Safira, mas mais do que isso, entender em termos de gestão, como é que a gente consegue avaliar, em termos de eficiência energética, a nossa operação? Existe algum tipo de indicador? Existe algum tipo de dinâmica de engenharia para avaliar isso? Não sei, estou fazendo uma pergunta assim bem aberta. Não, existe sim, até no seguinte sentido, porque boa parte das empresas brasileiras, não vou dizer hotel, também não vou dizer shopping, que é um pouco menos, mas tem algumas empresas que elas conseguem modular a produção. Sim. E se elas estiverem no Mercado Livre, o Mercado Livre, por exemplo, normalmente de madrugada, você tem energia mais barata. Sim. Então, se você puder modular a produção e você produzir mais durante a madrugada, se seus processos forem automatizados, você vai bingo, você vai super consumir melhor. Vai ser um processo de... Você vai ser orientado porque você tem incentivo econômico para que seja feito aquilo. O lance é quando você trabalha à noite, tu põe uma indústria para rodar à noite, você tem que pagar mais hora, né? Mas aí que tá. Se você tiver automatizado, não precisa, né? Boa, entendi. Então, pensar em automatização numa operação à noite vai ser Por exemplo. Por exemplo. Legal. Tem gente que tem 3 turnos, e aí você também... É muito essa questão. Você tem que trabalhar, quem sabe das suas peculiaridades é você. Você monta isso e quanto mais planejado você for... Que no final do dia é a ótica capitalista, né? Isso é fundamental. Se você pensa, você tem planejamento, sim, você economiza. E, via de regra, qual é a economia que uma empresa costuma ter comprando no Mercado Livre versus uma concessionária? Olha, o que eu posso falar para você é o seguinte: o propósito da Safira é ajudar as pessoas a economizarem no mínimo 10% da sua conta mensal de energia através por meio digital e oriundo de fonte renovável, energia renovável. Tá? Esse é o nosso propósito. Aí você vai me perguntar, mas Mikio, por hora, você está falando que você está falando de pessoas, por hora a gente não chegou ainda no Mercado Livre até na CPF. Mas eu falo o seguinte: são pessoas jurídicas e pessoas naturais, né? CPFs. Né? Então, assim, tanto uma coisa quanto outra. A gente consegue ajudá-los já na geração distribuída e nós estamos torcendo que em breve a gente consiga, para todo mundo, para as 85 milhões de unidades consumidoras brasileiras, a gente consiga vender essa energia. Boa, se precisar de ajuda para ir lá no Rio, me avisa, porque eu tô doido para pagamento da minha energia, viu? Fundamental. Deixa eu te pedir mais um overview aqui, abusando já do seu tempo. Existem muitas empresas hoje que estão querendo investir no mercado de energia, que estão querendo empreender no mercado de energia. Tem muitas pessoas querendo isso. Por diversos motivos, pelo boom que aconteceu, pelo burburinho que a gente escuta. Mas, verdade seja dita, é que, e principalmente a galera trabalhando com usinas e fotovoltaica, tem muita coisa nesse sentido dentro dessa dinâmica. Mas poucos conseguem escalar. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar uma dica para esse cara que quer empreender dentro do mercado de energia, mas que ainda não conseguiu, de fato, definir modelo, que não conseguiu ainda dar uma escalada como você deu, que ainda não chegou aí na casa dos centenas de milhões de faturamento, que dica você daria para esse cara para ele poder prumar e conseguir alçar voos maiores? Olha, dependendo da parte da cadeia que ele tiver, dentro de energia que estiver pretendendo, é melhor ele... Porque esse mercado é um mercado muito volátil. O preço, para você ter uma ideia, a gente fala de índice Bovespa de dólar, por exemplo, com uma volatilidade da casa de 15%, 20% ao ano. A gente está falando de preço de energia, muitas vezes, na casa de 100%, 150% ao ano. Quer dizer, a gente está falando de uma volatilidade de mais de 10 vezes mais. É bem alto. Então, assim, lidar com isso para quem é profissional. Então, buscar assim como no mercado financeiro, buscar um profissional qualificado. Buscar os nossos
técnicos estão aí para isso, para atender. Obviamente, a gente sempre... o cara que é empreendedor, ele vai ter que conhecer do negócio, do business, né? E a Safira tem muito cliente assim, por exemplo, a gente compra energia de muitas usinas que simplesmente o cara empreendeu na usina e a gente vai lá e compra a energia do cara e paga lá como se fosse um quinto andar da vida, né? Se a jornada do inquilino, a jornada do dono do imóvel, do proprietário, era uma jornada um pouco mais complicada quando você era no modo offline, para quem já alugou apartamento ou casa, depois com os aplicativos a coisa fica muito mais tranquila, né? Uhum. E é um pouco isso que a Safira tenta fazer. Por hora, não de uma maneira straight ahead, porque o mercado não permite, né? A regulação não permite, na realidade. Sim. Mas no horizonte breve, quando passar a permitir, com certeza a jornada completa. Golaço. Olha, aula, né? Varremos tudo? Aula. Miki, obrigado aí pelo papo. Imagina, um prazer. Acho que foi muito enriquecedor, principalmente porque, particularmente falando, a gente que atua com consultoria para diversos tipos de negócios, a gente acaba se deparando muito com ineficiências dentro dos centros de custo. E se a gente vai para o setor de indústria, e eu estou dizendo indústria, mas hoje tem muita empresa que tem escritório que às vezes poderia ter eficiência, né? Por exemplo, aqui a gente está num andar inteiro. Será que não tem eficiência aqui? E quando a gente vai começar a olhar no nosso processo de consultoria para todos os indicadores, a gente vai ver custo. E a gente tem que olhar, o gestor ele tem que olhar para todas as eficiências que ele pode ter. E eu acho que a energia sempre foi uma coisa que nunca foi muito batida, sabe? Eu converso ainda com meus clientes e clientes grandes que ainda pensam que, cara, não tem muito o que fazer, não tem como otimizar esse tipo de custo. Uhum. E a verdade é que tem. Né? Assim como antes, telefonia, todo mundo pensava que... Você usou muito bem esse exemplo, né? Antes se pensava que telefonia não tinha otimização de custo. Mas hoje a gente já consegue pensar nisso. E uma das minhas grandes propostas de ter você aqui é para a galera conscientizar que energia é um mercado gigante e que, independente de você ser do mercado de energia ou não, você consegue se beneficiar de novas frentes que empresas como o Grupo Safira estão atuando e ele, de alguma forma, vai poder se beneficiar. Né? Então, acho que esse que é um bom recado aí para o pessoal. Mas chegando ao final aqui, Mikio, mais uma vez, queria te agradecer. Queria te dar um espaço para você deixar algum recado, suas redes sociais, de repente, as redes sociais do Grupo Safira, como é que a galera te encontra. Obrigado a você. Foi um prazer aqui dividir esse tempo com vocês aqui. Rede social, Grupo Safira e Safira Energia, seja LinkedIn, seja Instagram. Boa. Agradeço. O meu, você já sabe, Dario_Pérez no Instagram e no LinkedIn. Não deixem de curtir e compartilhar esse podcast. E não poderia esquecer de te dar esse presente, que é uma camiseta da Minimal. Não sei se você já ouviu falar da empresa, mas é uma empresa de moda masculina, minimalista, que tem como grande foco poder vestir o homem para todos os momentos. Eu sou suspeito para falar, porque eu só uso o mínimo e sou investidor deles. Então, eu gosto pra caramba do negócio. Espero que você goste, daí uma camiseta. E você, se quiser também ter minimal, Papo de Seu 15% de desconto. Eu não ganho nada, eu faço isso só para vocês poderem ter mais benefícios aqui, meus ouvintes. E não deixem de consumir, porque, cara, camiseta maravilhosa, não dá bolinha, não dá cheiro. Eu digo que não amassa, mas isso não é uma verdade. Mas eu ponho na mala, isso daqui fica novinho em folha. Então também comecei a usar esse discurso para você que viaja muito que nem eu. Para mim é uma maravilha, cara. Eu ponho na mochila e vai embora. Espero que você goste. Obrigado pelo presente, usarei. Boa. Pessoal, esse foi mais o Papo de Seu e até a próxima.